Em cada cidade, existe um coração que pulsa no ritmo de seus habitantes. Na nossa, esse coração era a Praça Central, um mosaico de calçadas portuguesas, rodeada por árvores antigas e o som constante da vida moderna. Carros passavam, pessoas corriam com seus celulares colados ao rosto, e o tempo parecia uma moeda gasta, trocada por obrigações e pressa. E ali, no meio de todo esse movimento, sentado no mesmo banco de madeira todos os dias, estava Arthur. Para a maioria, ele era apenas parte da paisagem, tão imóvel quanto a estátua de bronze do fundador da cidade. Seus olhos, no entanto, não eram de bronze. Eram de um azul profundo, que continham um oceano de histórias que as ondas do tempo não conseguiam apagar. Mas ninguém se dava ao trabalho de mergulhar. A indiferença era a condição reinante, uma névoa que tornava invisível a sabedoria sentada à vista de todos. A rotina de Arthur era um relógio silencioso. Chegava com os primeiros raios de sol, trazendo consigo um pequeno saco de pão para os pombos e um olhar que parecia esperar por algo, ou talvez por alguém. Ele via as gerações passarem diante de seus olhos. Crianças que se tornavam adolescentes apressados, jovens casais que se transformavam em pais atarefados, executivos que envelheciam sem nunca diminuir o passo. Ele era a testemunha silenciosa de uma revolução invisível, a revolução da desconexão. As pessoas estavam mais conectadas do que nunca em suas telas, mas profundamente distantes umas das outras. A história de Arthur, a história de uma vida inteira, estava trancada em seu peito, e a chave era algo que todos possuíam, mas poucos usavam: 5 minutos de atenção. Se você acredita que toda vida guarda um tesouro, fique comigo, pois o que você vai descobrir nesta praça pode mudar a forma como você enxerga o mundo ao seu redor. A sociedade da praça funcionava sob uma lei não escrita: não incomodar, não se envolver, não parar. Parar era um luxo, um sinal de que você não tinha nada mais importante para fazer. E Arthur, com sua imobilidade, era o rei dos desocupados aos olhos daquela gente. Eles não viam o engenheiro que projetou pontes que ainda hoje uniam cidades, o marido que escreveu centenas de cartas de amor para a mesma mulher, o pai que ensinou seu filho a empinar pipa naquele mesmo gramado. Viam apenas um velho, uma casca vazia, um lembrete incômodo da passagem do tempo que eles tanto se esforçavam para ignorar. Essa era a condição pré-revolucionária, um mundo rico em histórias, mas pobre em ouvintes. O problema não era maldade, mas um tipo de cegueira coletiva. A eficiência havia se tornado a maior das virtudes. Uma conversa sem propósito era vista como perda de tempo. Um sorriso para um estranho, um ato de risco. A comunidade, que deveria ser um tecido de laços humanos, tornara-se uma mera aglomeração de indivíduos correndo em direções opostas. O valor de uma pessoa era medido por sua produtividade, por sua agenda cheia, e não pela riqueza de suas experiências. Arthur, com todo o tempo do mundo, era, portanto, um homem sem valor naquele sistema. Ele representava o oposto de tudo o que a modernidade pregava, e por isso, sua presença era um sussurro que ninguém queria ouvir. Mas toda grande mudança começa com um pequeno gesto, uma rachadura na parede da indiferença. A praça, com seu ritmo frenético e sua solidão compartilhada, estava prestes a ser o palco de uma transformação silenciosa. Não seria uma revolução de gritos e bandeiras, mas uma revolução de escuta. Uma pessoa, e apenas uma, precisava quebrar o padrão. Alguém precisava enxergar além do velho no banco e ver o guardião de um tesouro. A semente da mudança estava ali, dormente, esperando apenas por um catalisador, uma faísca de curiosidade para incendiar a paisagem cinzenta da rotina e revelar as cores vibrantes de uma história esquecida. O catalisador não veio na forma de um grande evento, mas de um pequeno imprevisto. Léo era um jovem estudante de jornalismo, cético por natureza e sobrecarregado por um trabalho universitário sobre narrativas urbanas esquecidas. Para ele, era apenas mais uma tarefa. Frustrado com a falta de histórias interessantes,
Ele se sentou no banco mais afastado da praça, observando o fluxo de pessoas com um olhar cansado. Foi quando seu gravador, o único que ele tinha, escorregou de sua mão e rolou pelo chão, parando exatamente aos pés de Arthur. Ao se levantar para pegar o aparelho, seus olhos se cruzaram com os do velho. Pela primeira vez, alguém realmente o olhou. E no azul daqueles olhos, Léo não viu o vazio que esperava, mas uma centelha de surpresa e, talvez, de esperança. Cuidado com suas ferramentas, meu jovem. Elas guardam as vozes do mundo, disse Arthur, com uma voz rouca, mas firme, que parecia não ser usada há muito tempo. A frase, tão simples e poética, pegou Léo de surpresa. Ele esperava um resmungo, ou talvez o silêncio. Movido por um impulso que nem ele mesmo entendeu, em vez de apenas pegar o gravador e ir embora, ele se sentou ao lado de Arthur. Que tipo de vozes o senhor já guardou? Perguntou Léo, mais por educação do que por interesse genuíno. Aquele foi o momento. A rachadura na parede da indiferença havia se formado. A pergunta, feita sem grandes expectativas, era a chave que abriria uma porta trancada por décadas de silêncio. Arthur sorriu, um sorriso que enrugou todo o seu rosto e pareceu iluminar a tarde cinzenta. Ele não começou com grandes feitos ou lições de moral. Começou com uma história simples, sobre um menino que sonhava em construir coisas que durassem para sempre. Ele falou sobre a textura da madeira, o cheiro do cimento fresco, a alegria de ver um desenho no papel se transformar em uma ponte real, sólida, que conectava não apenas margens de um rio, mas vidas e futuros. Léo, que viera procurar uma narrativa urbana, encontrou algo muito mais profundo, a fundação de uma vida. Ele ligou o gravador não mais por obrigação acadêmica, mas por um fascínio genuíno. A revolução havia começado, não com um estrondo, mas com o som de uma história sendo contada. Enquanto Arthur falava, o mundo ao redor parecia diminuir de velocidade. Os carros, os pedestres apressados, os sons da cidade, tudo se tornou um ruído de fundo para a narrativa que se desenrolava naquele banco. Léo percebeu que a praça não era o coração da cidade. O coração da cidade estava ali, batendo no peito daquele homem, bombeando memórias e experiências que eram o verdadeiro sangue vital da comunidade. Cada pessoa que passava, apressada, era um personagem em potencial na história de Arthur, mesmo que não soubessem. Elas cruzavam suas pontes, viviam nas casas cujos bairros ele ajudou a planejar, mas nunca haviam parado para conhecer o arquiteto de suas próprias vidas. Naquele dia, Léo não gravou apenas uma história para seu trabalho. Ele gravou o início de uma transformação. Ele saiu da praça diferente, carregando não apenas um arquivo de áudio, mas o peso e a beleza de uma vida inteira confiada a ele. Ele prometeu a Arthur que voltaria no dia seguinte. E pela primeira vez em muitos anos, Arthur teve um motivo para esperar pelo amanhã. O catalisador havia cumprido seu papel. A faísca da curiosidade de um jovem estudante estava prestes a se tornar um fogo que aqueceria toda a comunidade, lembrando a todos de um calor humano que eles nem sabiam que haviam perdido. Arthur, o velho do banco, transformou-se de uma figura invisível em um líder improvável. Ele não liderava com discursos ou ordens, mas com a vulnerabilidade de suas memórias. A cada tarde Léo voltava, e a cada tarde um novo capítulo da vida de Arthur era revelado. Ele não era um santo. Contava sobre seus sucessos com orgulho, mas também sobre seus fracassos com uma honestidade desarmante. Falou sobre o amor de sua vida, Helena, e como suas cartas eram a verdadeira arquitetura de sua felicidade. Descreveu a dor de perdê-la e o silêncio que se instalou em sua casa e em sua alma. Essa complexidade o tornava real, humano. Ele não era um herói de livro de histórias. Era um homem que havia vivido plenamente, com todas as vitórias e cicatrizes que uma vida plena acarreta. A história de Arthur começou a criar um pequeno movimento. Léo, extasiado, compartilhou trechos das gravações com sua professora e alguns amigos. A reação foi unânime, um silêncio reverente, seguido por uma avalanche de perguntas. Quem era aquele homem? Como era possível que uma história tão rica
estivesse escondida à vista de todos. Na semana seguinte, Léo não foi sozinho. Uma amiga estudante de fotografia foi com ele, querendo capturar em imagens a força que Léo descrevia em palavras. Ela não fotografou um velho decrépito, mas um contador de histórias, cujas rugas eram mapas de uma jornada extraordinária. O movimento era pequeno, orgânico, baseado em uma necessidade humana fundamental, a de se conectar através de narrativas. E é incrível como histórias têm o poder de se espalhar e transformar. Se a história de Arthur está tocando você de alguma forma, considere se inscrever no canal e deixar um like. É um pequeno gesto que nos ajuda a continuar trazendo narrativas que, como a dele, merecem ser ouvidas e compartilhadas. Ao fazer isso, você se torna parte deste movimento de escuta, ajudando a garantir que mais tesouros como este não permaneçam escondidos em plena luz do dia. A sua interação constrói uma ponte, assim como as que Arthur construía, conectando pessoas a ideias que importam. O banco de Arthur lentamente se tornou um ponto de encontro. Primeiro a amiga de Léo, depois um músico local que, inspirado, começou a compor uma melodia baseada na história de amor de Arthur e Helena. Um dia, uma mãe se sentou com seu filho pequeno, explicando que aquele senhor era um guardião da memória da cidade. O movimento crescia não por propaganda, mas por atração. As pessoas eram atraídas pela autenticidade, pela calma que emanava daquele pequeno círculo de ouvintes em meio ao caos da praça. A presença de Arthur já não era um símbolo de desocupação, mas um convite à pausa, à reflexão. A revolução de Arthur não tinha uma agenda política ou social. Sua única plataforma era a própria vida. Ao compartilhar sua história, ele estava, sem intenção, ensinando uma lição poderosa. Cada pessoa carrega consigo um universo de experiências. A pressa, a eficiência e a obsessão pelo futuro nos roubam o presente e nos desconectam do passado que nos moldou. Arthur, o líder silencioso, e seu pequeno grupo de seguidores estavam redesenhando o mapa emocional da praça, transformando um lugar de passagem em um lugar de permanência, um banco de cada vez. A mudança estava em processo e suas ondas começavam a se espalhar para além das fronteiras daquele pequeno espaço verde. O processo de mudança na praça foi gradual, mas inegável. O que começou com um estudante e um gravador floresceu em uma pequena comunidade. O artigo de Léo, publicado no jornal da universidade com as fotos de sua amiga, viralizou localmente. O título era simples: O Homem que Construiu a Cidade e que a Cidade Esqueceu. A matéria não era um ataque, mas um convite. E as pessoas aceitaram. Aos poucos, o banco de Arthur deixou de ser apenas o seu banco. Outras pessoas idosas, que antes ficavam isoladas em suas casas, começaram a frequentar a praça, encontrando um novo senso de propósito ao compartilhar suas próprias histórias com os mais jovens que agora estavam dispostos a ouvir. A cronologia da transformação podia ser vista a olho nu. Na primeira semana, eram apenas Léo e sua amiga. No primeiro mês, o banco estava frequentemente cercado por um pequeno grupo de 5 ou 6 pessoas. Em 3 meses, a prefeitura, notando o movimento, instalou novos bancos em círculo ao redor da árvore mais antiga, criando uma espécie de anfiteatro natural. Aquele espaço, antes um vácuo social, tornou-se o ponto mais vibrante da cidade. O músico que se inspirou em Arthur começou a fazer pequenas apresentações acústicas aos domingos, e sua Balada para Helena se tornou um hino não oficial daquele renascimento comunitário. A revolução não foi sobre Arthur, mas sobre o que ele representava, o poder da escuta. As pessoas não iam até lá apenas para ouvir Arthur, mas para praticar a arte de ouvir uns aos outros. Jovens sentavam-se ao lado de aposentados, trocando experiências de vida. Um executivo, que antes passava correndo, agora tirava 30 minutos de seu almoço para simplesmente sentar e absorver a atmosfera de calma e conexão. Ele confessou a Léo que aquelas pausas o tornaram um líder melhor em sua empresa, mais empático e humano. A mudança transbordou da praça para os lares e locais de trabalho. Claro, a mudança não foi unânime.
Alguns continuaram a ver aquilo como um ajuntamento de desocupados, uma anomalia sentimental em um mundo que exige pragmatismo. Houve quem reclamasse do barulho, das conversas e da música. Estes eram os fracassos da revolução, as mentes que não podiam ou não queriam ser mudadas. Isso tornava a narrativa mais real. A transformação não foi um conto de fadas onde todos viveram felizes para sempre. Foi uma mudança real, com adeptos e céticos, mostrando que a escolha de se conectar é, em última análise, pessoal. A indiferença não foi erradicada, mas um oásis de empatia foi criado em seu lugar. O clímax desse processo de mudança ocorreu no aniversário de 90 anos de Arthur. Léo e seus amigos organizaram uma celebração surpresa na praça. Centenas de pessoas compareceram. Trouxeram flores, bolos e, o mais importante, seus ouvidos. Cada um que subiu ao pequeno palco improvisado não falou sobre Arthur, o engenheiro, mas sobre Arthur, o amigo, o catalisador, o homem que os ensinou a parar e a escutar. Naquele dia, a praça não era apenas o coração da cidade, era a alma. A revolução da escuta havia atingido seu auge, provando que a mais profunda das transformações sociais começa com o mais simples dos atos humanos, dar atenção a outra pessoa. Os resultados daquela revolução silenciosa foram tanto tangíveis quanto imateriais. Arthur faleceu pacificamente alguns meses após sua festa de aniversário, mas sua partida não foi um fim, e sim uma consolidação de seu legado. O banco onde ele costumava se sentar foi oficialmente nomeado pela prefeitura como o Banco do Ouvinte, com uma pequena placa de bronze que dizia: "Aqui, Arthur nos ensinou a escutar. Que sua lição ecoe para sempre." O banco raramente ficava vazio. Tornou-se um símbolo, um lugar onde estranhos se sentiam confortáveis para iniciar uma conversa, onde as pessoas iam deliberadamente para se desconectar de seus aparelhos e se conectar com outros seres humanos. A conquista real não foi imortalizar um homem, mas imortalizar uma ideia. A análise honesta dos resultados mostra que a cidade não se transformou em uma utopia. A pressa não desapareceu. As preocupações do dia a dia não foram magicamente resolvidas. No entanto, algo fundamental havia mudado na cultura local. Foi criado um contrapeso. A praça se tornou um santuário contra a correria, um lembrete constante de que a eficiência não é o único medidor de uma vida bem-sucedida. As escolas locais incluíram em seus currículos projetos de história oral, incentivando os alunos a entrevistar os mais velhos de suas famílias e comunidades. O movimento iniciado por Arthur e Léo se institucionalizou de forma orgânica, garantindo que a prática da escuta fosse passada para as novas gerações. O legado de Arthur é, portanto, complexo e profundo. Ele não deixou pontes de concreto como sua única herança, mas também pontes invisíveis construídas de empatia e respeito, que conectaram os corações dos cidadãos. Ele provou que um único indivíduo, desprovido de poder ou status, pode iniciar uma revolução. Sua história nos ensina que a verdadeira mudança não requer grandes plataformas ou recursos, mas a coragem de ser vulnerável e a generosidade de oferecer o que temos de mais precioso, nosso tempo e nossa atenção. Ele nos mostrou que em um mundo obcecado em falar, o verdadeiro poder está em saber ouvir. E assim, a história do velho da praça que ninguém ouvia se tornou a lenda da praça que aprendeu a escutar. É um lembrete para todos nós. Quantos Arthurs existem em nossas vidas? Quantos tesouros de sabedoria e experiência ignoramos todos os dias em nossa pressa para chegar a algum lugar? Talvez o destino mais importante não esteja no futuro, mas sentado em um banco ao nosso lado, esperando apenas por uma pergunta, por um olhar, por um momento de conexão. A história dele não é apenas sobre ele, é sobre nós. É sobre a escolha que fazemos a cada momento de ver o mundo ou apenas olhar para ele. Da próxima vez que você passar por uma praça, por um parque, ou simplesmente cruzar com alguém que o mundo parece ter esquecido, lembre-se de Arthur.
Lembre-se que dentro de cada silêncio pode haver uma sinfonia esperando para ser ouvida. A maior homenagem que podemos prestar a ele e a todos os guardiões de histórias não é construir estátuas, mas oferecer um assento ao nosso lado e perguntar: qual é a sua história? Pois é nessas histórias compartilhadas e ouvidas que encontramos a verdadeira arquitetura da nossa humanidade. E essa é uma ponte que nem o tempo pode destruir.